Boa noite, a paz do Senhor a todos. Obrigada por vocês estar vendo nossos vídeos no nosso canal e ajudando a gente a cada dia mais. Eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje eu estou aqui com o nosso irmão Bruno. A paz do Senhor, irmão Bruno. Paz do Senhor a todos. Eu não estava no ministério na época que você veio para o nosso ministério, né, para Brasil e para Cristo. Até vi o seu testemunho, né, que você tinha o cabelo preto e branco, né? Só que a gente sabe que Deus, ele não escolhe por roupa, por cor, por jeito que você está, simplesmente você vai a Deus e aos poucos o Espírito Santo vai modificando a gente, tanto por dentro quanto por fora. Então eu queria que você falasse para a gente um pouco como foi chegar no nosso ministério e como foi a sua experiência aquele primeiro momento. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Bruno Elias. Eu sou casado com a nossa cantora da nossa igreja, Carita Ellen. Minha chegada no ministério foi um pouco meio que engraçada, né, de certa forma. Porque eu estava meio perdido, era um garoto que não tinha uma perspectiva de vida, não tinha uma visão de futuro. E eu não queria nada com nada. Caçava um jeito de sempre estar querendo chamar a atenção do próximo, de alguma maneira. E a questão do cabelo, meu cabelo era duas cores, dividido no meio, para cá branco e para cá preto. E acabei aceitando o convite da nossa irmã Maura para estar visitando a igreja, né? E quando eu visitei, ali foi o momento que Deus falou comigo, que eu tinha encontrado meu lugar. Meu pai é quase um pastor, né, na Igreja Batista. Então eu já era conhecedor da palavra, já sabia sobre Jesus Cristo, já tinha frequentado a igreja do meu pai, só que acabei me desviando. E nesse período eu comecei a namorar, né, com hoje minha esposa. E a avó dela, vamos na igreja, vocês dois, vamos e tal. E minha esposa também já foi cantora da nossa igreja hoje, já foi cantora antigamente e também estava desviada. E a avó dela, vamos na igreja, vocês vão gostar. E a gente acabou indo. Eu voltei, né, a visitar a igreja numa noite de conexão, se não me engano. E ali foi onde Deus falou comigo, falou no meu coração que eu já tinha tentado fugir de todas as maneiras do meu chamado, do meu propósito. E Deus foi me moldando, foi dando paciência. Primeiro ele foi mudando do meu lado de dentro para fora. Eu falo na questão assim, de ser uma boa pessoa para a próxima pessoa, ter paciência, entender o agir de Deus. E assim foi mudando do lado de fora também. O cabelo voltou já a ser uma cor só, as roupas foram mudando de forma também, fui deixando de falar gírias, fui mudando meu comportamento. E tudo isso eu falo que requer um tempo, ele não é do dia para a noite. Cada pessoa tem o seu período, né? Umas pessoas vai ser mais rápido, outras pessoas vai ser mais demorado. E eu creio que é isso, a gente ter a paciência de deixar Deus agir e mudar o nosso dia a dia. Isso que você está falando, irmão Bruno, é uma verdade muito grande. E você é um rapaz novo, né? A gente sabe que não é fácil seguir a Deus, servir a Deus, trabalhar para Deus, não é fácil, porque hoje em dia, muitas vezes, como o coração da gente anda muito, como se diz, melancoloso, porque a gente muitas vezes magoa com a palavra, né? Então a gente sabe que hoje em dia a gente vai para a igreja, mas a gente tem que olhar para Deus, não para o homem, porque se a gente for olhar para o homem, a gente acaba saindo do foco da gente, que é servir a Deus, seguir a Deus, porque sem Deus a gente não é nada. E eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente teve essa experiência no mesmo dia, eu não sei se você vai se lembrar,
mas a gente teve a experiência no mesmo dia de ser batizado pelo Espírito Santo, que a gente falou em línguas. Eu não sei se você se recorda, mas eu nunca esqueço, né? Até porque a pastora falou para nós depois que não era para a gente pensar que era do homem, que era de Deus. Então, eu queria que você me contasse aquele dia como foi a sua experiência, porque a minha, eu não tenho nem palavras para dizer. Eu queria sentir novamente, sei que não é fácil, né? Porque a gente tem que buscar bastante, e a gente naquela época estava naquele amor muito fervoroso, porque infelizmente hoje em dia é uma escada, né? Muitas vezes a gente está lá em cima, está lá embaixo, mas o mais importante é a gente não deixar de servir a Deus, né? Então eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência daquele dia, porque a gente foi no mesmo dia que a gente foi os únicos que fomos batizados pelo Espírito Santo naquele dia. Aquele dia, rapaz, eu vou dar uma introduçãozinha e eu respondo sua pergunta. No decorrer da vida do cristão, vai passar por altos e baixos, isso é normal. Não é porque a gente serve a Deus, trabalha para Ele, que a gente vai estar todos os dias bem, que a gente não vai ter problema. Só que nós temos que buscar Cristo constantemente para a chama que tem dentro do nosso coração não se apagar. É isso que vai dar força para a gente continuar, tá na igreja, tá trabalhando para Cristo. E eu creio que é essa chama que não deixa a gente se afastar novamente. E respondendo a sua pergunta agora, aquele dia que a gente foi batizado com o Espírito Santo é uma experiência única na vida do cristão, porque é um momento que você, não sei as outras pessoas, mas eu vou estar falando o que Jesus está falando no meu ouvido. Só que eu não vou estar falando na língua que a gente fala hoje, né, o português. Eu vou estar falando em uma língua que só quem fala língua estranha vai estar entendendo. E quando você começa a falar, seu coração começa a se encher, a transbordar, e parece que Jesus está sentado assim, ó, lado a lado e falando com você, e você está passando para as outras pessoas o que você está escutando. Eu acho que o falar da língua estranha, quando a pessoa que recém-convertida passa a falar na língua estranha, é uma experiência, eu acho que única, né, na vida do cristão. E para mim não foi diferente, foi uma experiência única. Eu queria te agradecer, Bruno, por hoje, até porque eu te peguei de surpresa. Mas ainda vou te pegar outras vezes de surpresa para você estar aqui sentado aqui comigo, falando como é a sua experiência com Deus. Queria te agradecer de coração e queria te dizer que você é muito amado por Deus. Você não tem noção quanto Deus te ama e quanto você é precioso. E continue sendo essa pessoa que você é, de coração limpo, uma pessoa humilde, que Deus ele vai, você pode ter certeza que lá na frente você vai colher frutos muito preciosos, porque Deus ele quer sempre o melhor para a gente, isso aí você pode ter certeza. E vocês do nosso canal, muito obrigado, e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilha, porque Jesus vai te abençoar muito.